Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, o novo filme do queridinho diretor do terror Ari Aster, que pra quem não sabe foi o mesmo diretor do filme do ano passado que fez muito sucesso, O Hereditário. A gente tem um post super completinho sobre Hereditário, eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo caso vocês tenham interesse. Lembrando que essa é uma crítica sem spoilers do filme. E a premissa de Midsommar, ela é bastante clichê e bem simples. A Dani, interpretada pela Florence Pugh, ela tá num relacionamento com o Christian, interpretado pelo Jack Reynor, e eles estão passando por uma crise, eles não estão se entendendo muito bem na relação. O Christian tá querendo um pouco terminar, mas não sabe como, tá aquele climão entre os dois. Os amigos do Christian não gostam muito dela, então também tem um outro climão no grupo, e então a Dani decide viajar com o Christian e os amigos pra Haga, na Suécia, para fazer parte de um festival pagão que é famoso lá, chamado de Midsommar. Eles foram convidados pelo Pili, que é um amigo do Christian, que é sueco e cresceu nessa comunidade. Só que aí, como todo bom filme de terror, a história se passa porque coisas estranhíssimas começam a acontecer nesse festival. O que era só pra ser uma coisa super feliz, na verdade, é uma festa esquisitíssima e eles têm que lutar pela vida nessa festa. E esse filme, ele faz parte de um gênero de terror chamado folk horror. Nesse subgênero do terror, os protagonistas, eles decidem se isolar no meio de selvagem, na vida natural, e aí coisas estranhas começam a acontecer nesse ambiente. É um estilo de terror que utiliza então muito da natureza. São planos abertos em que a natureza e o ambiente ela faz tanto parte do filme quanto o sobrenatural ou o terror em si. Um expoente recente do folk horror foi o filme A Bruxa de 2015, que assim que lançou já se tornou um clássico do terror. E para esse filme, o diretor Ari Aster, ele se baseou em obras do folk horror como Narciso Negro, É Difícil Ser um Deus, Macbeth e Tess, Uma Lição de Vida. Uma curiosidade é que figura nas inspirações dele de folk horror Macbeth, e a Florence Pugh, a Dani de Midsommar, ela fez já a Lady Macbeth. É um filme que não ficou muito divulgado aqui no Brasil quando estreou, mas está disponível lá no Now para quem quiser assistir. Escolhe e deixa seu like! A primeira coisa que eu preciso falar sobre o Midsommar é que ele é um filme de terror pra quem não gosta muito de filmes de terror, ou pelo menos pra quem não gosta de jump scare. O filme ele não se baseia muito nesse estilo de susto, que é aquele susto que faz você pular da cadeira e o sustinho óbvio. Se eu não me engano, tem só um ou dois no máximo jump scares em todo o filme. E diferente de Hereditário, esse aqui não é um filme que envolve uma história sobrenatural. Ele não trata de espírito, ele não tem história de fantasma, então se você não gosta de filmes de terror porque você não gosta de coisas como O Chamado, Invocação do Mal, Annabelle, você pode talvez gostar desse aqui. O terror desse filme são as pessoas. Existe um fundo mitológico no filme, afinal de contas essas pessoas elas fazem um ritual pagão, mas não existe um elemento sobrenatural. As pessoas acreditam naquela coisa e por causa disso elas são movidas a ações terríveis. O que, convenhamos, pode ser muito mais assustador para algumas pessoas, né? Afinal de contas, serial killers estão aí para mostrar pra gente que os humanos não são muito confiáveis. A primeira coisa que eu preciso exaltar nesse filme é o prólogo. Gente, o prólogo de Midsommar é de prender a respiração. Ele é extremamente poderoso, ele é chocante, você fica agoniado assistindo e ele é uma grande imersão na personagem da Dani. Ele serve pra gente entender por que a Dani age da forma que ela age e quais são os traumas dela. Além disso, esse prólogo também vai dar o tom do filme com relação ao relacionamento da Dani com o Christian e o relacionamento que a Dani tem também com os amigos do Christian. Esse prólogo ele é tão imersivo e tão poderoso que eu acho até que ele funcionaria sozinho, como um curta. Quem é fã de Vikings vai gostar bastante desse filme, porque a vibe toda dele é um festival pagão nórdico. Então tem inclusive uma cena, se eu não me engano é um episódio da primeira temporada ou da segunda temporada, que os vikings eles vão para esse festival pagão, eles tomam umas droguinhas ali, uns alucinógenos, ficam doidões e começam a ver várias coisas e tem gente que vê o futuro, tem gente que começa a transar, enfim. Midsommar me lembrou muito esse episódio de Vikings. A Dani, o Christian e os amigos, eles vão até o festival pagão, que se chama Midsommar. Lá eles tomam umas droguinhas, uns alucinógenos que faz parte dos rituais desse festival e aí começam a ter experiências muito ruins, basicamente uma bad trip. Uma outra coisa que eu achei bem Vikings é uma das mortes que tem lá em Midsommar. Quem é fã de Vikings vai também conseguir identificar a morte de um personagem que
foi uma das mortes mais icônicas da série, então fica de olho porque você vai saber qual é o momento que eu tô falando. Como eu já falei, o Midsommar, ele é um filme bastante clichê. A história base dele é bem clichê sim, só que o que vale a pena nesse filme é a execução dessa ideia. O filme, assim como Hereditário já tinha sido, ele é todo muito bem fotografado, os cenários estão incríveis, o trabalho de câmera tá muito bom. Existem umas câmeras aéreas ao longo do filme que são sensacionais, elas passam às vezes uma ideia de vertigem que combina com o que os personagens estão passando. Os planos abertos do filme são impecáveis, a gente vê muita natureza, a luz natural foi muito utilizada. Esse é um filme que ele é todo filmado de dia, então a gente vê cada detalhe das florestas, dos pastos, do verde, das flores. Ele soube aproveitar muito bem, não tem luz artificial no filme, a não ser quando eles estão dentro de algum casarão, de algum estabelecimento. E ainda assim, essas cenas elas são bem poucas. Então é um filme que sabe utilizar bastante a iluminação natural e as belezas naturais para compor o universo. Foi uma coisa que a gente já até comentou que faz parte desse folk horror, que é esse estilo de gênero de filme de terror. Eu também gostei muito quando esse filme ele usou os planos abertos e contrapôs esses planos aos planos fechados no rosto de dor e sofrimento, principalmente da Dani, que é a personagem da Florence Pugh. E aqui eu tenho que fazer um adendo porque se esse filme tem alma, se esse filme ele desperta agonia, dor, sofrimento, é por causa dessa atriz. Que trabalho que ela teve de expressão corporal, facial e de interpretação mesmo. Ela sofre o tempo todo nesse filme e a gente sente cada pedacinho de dor. Ela consegue realmente expressar isso de uma forma muito visceral e ajuda muito o fato da câmera estar focada, né? O plano fechado no rosto dela e ela mostrando dor. Então essas cenas foram realmente muito bacanas. Ora o filme ele abre para mostrar o cenário, para mostrar a natureza e ora fecha para mostrar o sofrimento. Eu falei aqui do rosto dela porque o filme é bastante ela sofrendo, mas existem outras pessoas também e foca bastante também no rosto de outras pessoas. Uma curiosidade sobre esse filme é que ele foi filmado todo de dia, só que apesar de ser todo exclusivamente de dia, não tem nenhuma cena específica focando no sol em si. Tem um takezinho do sol no trailer, mas essa cena não foi utilizada na versão final de Midsommar. Midsommar, ele é um filme repleto de simbolismos. Eu tô até pensando se vale a pena a gente fazer uma análise com spoilers desse filme. Se você tem interesse nisso, até deixa aqui embaixo comentando, porque é muito símbolo. Tudo tá interligado. No início do filme mostra umas gravuras pra gente, estilo conto de fadas, e a câmera vai passando por cada uma delas. E nessas cenas é meio que um prelúdio do que vai acontecer, do que vai ser mostrado pra gente ao longo do filme. Então assim, o filme começou, você já fica de olho, tenta pescar o máximo dessas histórias que vão aparecer pra você tentar compará-las com a realidade do filme. Além disso, é muito importante nesse filme você prestar atenção nos cenários de dentro das casas. Nada ali em vão, nenhum quadro e nenhum objeto foi colocado ali levianamente. Então, casa da Dani, veja todos os quadros que aparecem no fundo ali na parede, veja os quadros que aparecem dentro dos dormitórios que eles estão lá em Midsommar. Presta atenção porque você vai pegar detalhes muito bacanas do filme. E isso é uma coisa que o Ari Aster gosta muito de fazer, né? Ele já tinha feito isso em Hereditário, a gente já teve vários símbolos por lá e aqui em Midsommar não foi diferente. Um símbolo que eu posso falar e que não tem nenhum spoiler é o nome do namorado da Dani, Christian, que em inglês significa cristão. E todo o perrengue que eles estão passando é porque eles decidiram ir pra Suécia visitar um festival pagão. Vocês acham que a escolha do nome Christian foi coincidência? Falando do elenco do filme, a gente já falou e enalteceu aqui o trabalho da Florence Pugh como Dani. Vamos falar um pouquinho agora do resto do elenco. Nesse filme a gente tem o Will Poulter, que faz o Mark, um dos amigos do namorado da Dani, e ele é conhecido por ter feito o Bandersnatch, que foi o filme do Black Mirror. Ele tá bem no papel, o papel dele não é muito difícil, mas também nada que salte os olhos. O William Jackson Harper é conhecido por todo mundo por interpretar o Chidi em The Good Place. E aqui nesse filme ele faz o Josh, que é nada mais
nada menos do que uma versão mais sociável do Chidi. E aqui, em vez de ser filósofo e professor de ética, ele é antropólogo. Tá mais ou menos aí no mesmo estilo. Agora, um outro destaque no filme, eu acho que vai pro Jack Reynor, que interpreta o Christian, o namorado da Dani. O Christian, ele é o pior namorado meia-boca do mundo. E aqui eu tô falando meia-boca porque ele não é o pior namorado porque ele bate nela, ou porque ele é abusivo, ou porque ele comete algum ato de violência. É pela indiferença dele. Ele tem um descaso com ela, um descuido com ela que dói e incomoda muito. Ele é escroto, basicamente, é isso. Ele é um escroto. E ele soube interpretar isso de uma forma muito boa. Ele conseguiu usar uma linguagem corporal quando tá perto dela. É aquele cara que não queria muito estar ali, mas ele tá porque ele não sabe como sair da situação. Então achei que eles dois foram os grandes destaques desse filme. Agora, um grande problema que eu tive com esse filme é que, diferente de Hereditário, eu acho que ele não soube fechar muito bem a própria história. Lá em Hereditário a gente foi apresentado uma história, a gente foi apresentado um ritual e teve um fechamento. A história dos transtornos mentais da personagem da Toni Collette, elas casaram bem com essa história e houve um fechamento de tudo. Já aqui nesse filme, tiveram muitas coisas que não ficaram muito bem explicadas. O ritual todo dessa festa pagã serviu mais como uma ferramenta de plot. O filme começou sendo sobre lidar com traumas, e aí depois a gente teve isso do festival, desse ritual pagão, e aí depois ele não conseguiu casar muito bem as duas histórias. Ficaram muitas coisas perdidas, e o festival é interessante. Então acho que aqui o Ari Aster, ele teve um problema que ele não teve lá em Hereditário, que foi que ele acabou apresentando muitas coisas diferentes e não soube amarrar muito bem todas elas. Se você me perguntar qual é a história principal do filme, eu vou ter dificuldade de te falar, porque é um filme muito sobre empoderamento, é muito um filme sobre trauma, mas ao mesmo tempo é um filme com uma fotografia incrível que me apresentou uma mitologia, falou isso aqui existe, mas não aprofundou muito sobre ela. Uma outra coisa que me incomodou nesse filme é que eu não sei se eu gostei muito da forma como os homens foram retratados. A gente tem várias personagens mulheres. A protagonista desse filme, assim como Hereditário, é uma mulher. E eu não sei se isso foi proposital do Ari Aster, mas os homens, eles são desagradáveis nesse filme. Não tem nenhum cara que é muito legal. Não tem nenhum cara legal. Então não sei se passou uma mensagem de empoderamento que acabou ficando muito rasa, como se os homens, eles fossem vilões. Não sei se foi proposital o Ari Aster ter criado personagens masculinos pouco gostáveis. Uma outra crítica que eu tenho pra fazer em Midsommar é que eu acho que o Ari Aster aqui, ele falhou em retratar deficiências físicas, mentais e transtornos psicológicos. Lá em Hereditário, muito da história envolvia transtornos mentais. Eu acho que o Ari Aster, ele quis dar luz para essa questão. Aqui também tem uma questão psicológica muito forte, mas eu acho que o Ari Aster aqui em Midsommar, ele foi para um caminho muito tortuoso e muito errado de demonizar tanto a deficiência física quanto transtornos psicológicos. E como aqui nesse filme, diferentes lá em Hereditário, não existe o sobrenatural, existem rituais e pessoas com problemas, demonizar essas pessoas que sofrem de algum tipo de distúrbio é um caminho muito perigoso. Então essas foram algumas coisas que me incomodaram em Midsommar. No geral, eu gostei mais de Hereditário do que Midsommar, mas não significa que eu achei o filme ruim. Eu acho que vale muito a pena você assistir Midsommar no cinema. É um filme muito impactante. Depois que o filme termina, você fica um tempo na cadeira tentando assimilar o que você acabou de ver. Tem umas cenas que são engraçadas, elas chegam a ser cômicas, de tão absurdas que elas são. Então é um filme que cumpre muito bem o seu papel de te deixar bastante impactado depois de assistir. Quem gostou de A Bruxa, eu acho que vai gostar bastante desse filme. É o mesmo estilo folk horror, então a fotografia também é incrível, só com a iluminação do dia. A moral da história eu também achei bastante parecida, então vá assistir Midsommar no cinema porque você vai se entreter. Eu não sei se você vai se divertir, eu não sei nem se você vai gostar, mas que vale a pena pela experiência de você ficar vale. E essa foi a nossa crítica de Midsommar sem spoilers. E você, tá animado pra assistir esse filme? Deixa pra gente aqui nos comentários. E comenta aqui pra gente também se você gostaria de uma crítica com spoilers de Midsommar. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!